Salve, salve! Saudações, estrategista! Seja muito bem-vindo ao simulado multimídia de eletrocardiograma. Esse que não é o primeiro simulado, já teve um simulado anterior com o professor Bruno Ferraz e a gente vai rever uns conteúdos importantes que vão cair na sua prova. Então, olha lá o spoiler que o professor está dando. O eletro que é um assunto muito difícil. O eletrocardiograma a gente sabe que não é fácil, e quanto mais você estuda eletrocardiograma, mais em dúvida você fica. Mas para você conseguir entrar na sua prova, você precisa saber os padrões, você não precisa ser especialista em eletrocardiograma, e é isso que eu vou te direcionar. Eu peguei os eletros das provas dos últimos anos, copiei a imagem e colei no seu simulado justamente para você se deparar com as dificuldades que a banca impõe. Ela coloca eletro pela metade, eletro com uma derivação, eletro meio apagado, imagem distorcida que não dá para interpretar muito bem, e é isso que você tem que se acostumar a se deparar para chegar na hora da prova muito bem preparado. Fica tranquilo que eu vou te direcionar, vou te mostrar como que você se comporta e como que você resolve questões de eletrocardiograma na sua prova. E tem muita dica para você, inclusive tem alguns bônus, fica de olho. Como que vai funcionar, quais são as regras do nosso simulado? Ele é composto por 10 questões, e essas 10 questões são divididas em 2 blocos. Cada bloco serão 5 questões. Você vai ter 1 minuto por questão para responder, e após o final de cada bloco, as questões serão discutidas. Beleza? Então, eu vou começar o bloco 1, 5 questões, 1 minuto para cada questão. Depois vai ser bloco 2, mais 5 questões, e a gente discute lá no final. Só um adendo, a última questão, o último eletrocardiograma, o eletrocardiograma número 10, eu vou dar uma aliviada e vou deixar 2 minutinhos na tela, porque tem mais de uma imagem. Bacana, então, muita atenção com esse eletro. Então, vamos lá, caneta e papel na mão, eu vou jogar a tela cheia, vou começar o bloco 1, 1 minutinho por questão para você responder, em seguida eu já volto discutindo. Vamos lá?
E aí? Vamos lá responder as questões? Como é que você foi? Umas questões um pouquinho chatas, né? Eletro número 1, esse eletro. Que dica que eu dou para você? Primeiro, vou começar com dica já para te ajudar. Quando você estiver diante de uma questão de eletrocardiograma, não precisa se preocupar em resolver ele na hora. Tem banca que dá um enunciado de 10, 15, 20 linhas com um caso clínico lindo e te dá um eletrocardiograma no final. E aí, o que ela coloca lá de pergunta que ela quer que você responda? Qual o ritmo? Então, sempre, pelo menos bate o olho no eletrocardiograma no início da questão para você saber o que a banca está querendo, porque você faz a primeira leitura do texto direcionado para responder ela, e de repente é uma questão com enunciado muito grande e um eletro igual a esse, e pede qual que é o ritmo, e você vai lá, coloca a fibrilação atrial e ganha tempo e acerta a questão ainda. Beleza? Então, como que a gente vai resolver essa questão? Vamos lá, é uma mulher de 68 anos com quadro de palpitação, importante o tempo aqui, ó, palpitação há 3 dias e ela está hemodinamicamente estável. E eu pergunto qual o ritmo e a conduta diante de uma FA aguda ali no cenário de pronto-socorro. Quando a gente se deparar com o eletrocardiograma, na hora da prova, eu vou te mostrar os passo a passo de como a gente vai interpretar, mas tem vezes que na hora da prova você não vai conseguir fazer isso, principalmente porque o eletro não está tão nítido, você também não tem tempo. Então, por isso que eu falo que é importante você saber o padrão do eletrocardiograma. Mas vamos lá, vamos juntos destrinchar esse eletro. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar ritmo, frequência e eixo, é o padrão nosso aqui do estratégia, e depois a gente vai avaliar onda por onda, segmento por segmento. Tá vendo a rosa dos ventos aqui, ó? As derivações do plano frontal, já deixa ela desenhadinha aí no papel, que eu vou te ensinar a calcular eixo, porque tem banca que pergunta qual que é o eixo do paciente, o eixo cardíaco do paciente. Então, vamos juntos. Beleza? Tela cheia. Primeira pergunta, qual que é o ritmo? O que você percebe aqui nesse eletrocardiograma? A primeira coisa mais evidente é que o ritmo ele é totalmente irregular. Olha que a gente não tem uma regularidade entre as ondas R's. É um ritmo totalmente irregular. E você vai tentar procurar uma onda P, quando o ritmo é sinusal, a gente tem uma onda P positiva nas derivações D1, D2 e AVF. Justamente por quê? Porque a despolarização do átrio, ele vem mais ou menos aqui, ó, 60 graus. Então, por isso que essas derivações, elas veem a onda P de forma positiva. Então, o que dá para perceber nesse eletrocardiograma? Ele está irregular e eu não consigo ver a onda P. A linha de base, olha aqui, ela está toda serrilhada. Então, esse é um ritmo de fibrilação atrial. E como que a gente vai contar a frequência cardíaca num eletro que está totalmente irregular? Isso é fácil. O eletrocardiograma, ele é traçado a 25, padronizado a 25 milímetros por segundo. E para você traçar o eletro todo, demora 10 segundos. Então, as ondas do eletrocardiograma, quando você olha aqui embaixo em D2 longo, todos esses batimentos cardíacos aconteceu durante 10 segundos. Então, para a gente contar a frequência cardíaca diante do ritmo irregular, basta fazer o quê? Simples. Eu vou contar quantos QRS tem aqui no D2 longo e multiplicar por 6 para chegar aos 60 segundos. Então, aqui a gente tem 17 complexos QRS, multiplicando por 6, a gente chega na frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. Então, a gente já tem nosso diagnóstico. Fibrilação atrial é uma taquicardia supraventricular com QRS estreito. E olha só esse fluxograma aqui. Esse fluxograma resolve mais de 90% das questões da prova para você. Anota ele, tenha ele em mente. Vamos começar então vou explicar ele para você ver como que resolve fácil as questões de taquiarritmia. Primeiro, a gente está diante de uma taquicardia, frequência cardíaca maior do que 100, de QRS estreito. QRS é estreitinho, não é aquele QRS largão de uma taquicardia ventricular. Beleza, a gente vai avaliar a regularidade. Ele tá regular ou tá irregular? Se tiver irregular, o
que nem o eletro dessa questão, acabou. Fibrilação atrial, acabou por aí. Todas as outras opções, na grande maioria dos casos, são complexos regulares. Na vida, isso não é regra. Você pode se deparar com esses ritmos aqui que eu falei que ele é regular, mas eles podem acontecer sim de forma irregular. Mas na imensa maioria das questões de prova, a gente tem fibrilação atrial como ritmo irregular e o resto como ritmo regular. Se eu tiver uma onda P presente e positiva, aquela onda P nas derivações D1, D2 e AVF, é uma onda P normal. É simplesmente uma taquicardia sinusal. E a banca pode tentar fazer essa pegadinha com você, colocando o paciente com sepse com uma taquicardia e fala qual que é a conduta, isso inclusive em prova prática. Aí você vai querer chocar o paciente ou dar um antiarrítmico? Não, ele está com uma resposta fisiológica do organismo por conta de uma sepse, uma taquicardia sinusal. Só que se eu tiver um QRS estreito com uma onda P ausente ou negativa, aí eu estou diante de uma taquicardia supraventricular. E aqui eu não estou nem especificando qual taquicardia, qual taque supra é. Se é uma por reentrada nodal, por reentrada atrioventricular, uma taque atrial, geralmente as bancas colocam taque supra. E se eu tiver onda F, que é uma onda serrilhada em dente de serrote, a onda F de flutter, eu tenho ritmo de flutter atrial. Aí você pode até falar, professor, eu vi aqui ali ó, em V1, tem um serrotinho, é um flutter então. Não é, porque as ondas F de flutter, elas sempre seguem o mesmo padrão e a mesma morfologia. Elas são todas iguaizinhas. Você vai perceber que o serrilhado aqui em V1, ele não tem o mesmo padrão. Cada hora a gente tem uma onda P, uma onda de fibrilação atrial de uma forma diferente. Então, não é um ritmo de flutter. Beleza? Então, a gente está diante de um caso de fibrilação atrial. E por que a FA ocorre? Ela ocorre por múltiplas reentradas funcionais nos átrios, localizadas principalmente ali próximo das veias pulmonares. E chama fibrilação atrial porque o átrio ele fibrila. E esses impulsos, essas reentradas, elas vão se direcionar lá para o nó atrioventricular. E o nó atrioventricular, fisiologicamente, ele breca o estímulo para não passar tudo para o ventrículo, porque se o átrio estiver fibrilando e todos os estímulos passarem para o ventrículo vai fibrilar. Então, qual que é a característica principal da FA? Eu estou diante de um ritmo irregular, com complexos RRs irregulares e sem onda P. Tem hora que o nó atrioventricular ele vai deixar passar o estímulo, hora ele vai brecar. Então, passa um aqui, passa dois de uma vez, passa um, passa dois de uma vez. Então, por isso que ele fica totalmente irregular. O átrio ele bate na fibrilação atrial 300, 400 vezes por minuto. Ele fibrila, na verdade. E qual que é a conduta na FA aguda? Olha a corujinha aí, isso aí despenca em prova. Quando eu estou diante de uma taquiarritmia, seja de complexo com QRS estreito ou QRS largo, a primeira pergunta que eu faço é, esse paciente está estável ou está instável? Eu tenho que procurar os critérios de instabilidade. E os critérios de instabilidade quais são? Os 4Ds. Dispneia, dor torácica típica, diminuição da pressão e diminuição do nível de consciência. Basta um deles estar presente para eu falar que o paciente está instável. E quando o paciente está instável hemodinamicamente, seja uma taquicardia com QRS estreito ou QRS largo, o que eu vou fazer? Reverter essa arritmia, porque o paciente está instável e ele pode morrer. Eu vou chocar esse paciente. Então, olho na tela. Vamos começar aqui por baixo. A pergunta, o paciente está instável? Ele não está instável. Então, o nosso fluxograma, ele vem aqui para cima. O nosso paciente está estável hemodinamicamente. Então, é uma fibrilação atrial aguda, paciente estável. E quando eu estou com uma FA aguda ou um flutter agudo e o paciente está estável, eu tenho que me certificar se esse átrio formou trombo ou não. Por quê? O átrio, lembra lá, ele está fibrilando. E também no flutter ele não bate de uma forma totalmente adequada. A tríade de Virchow entra em ação, a gente tem estase sanguínea e forma trombo. Então, antes de eu ter alguma conduta
em relação a isso, eu tenho que me certificar que esse paciente não tem trombo. E o que eu vou fazer? Eu vou ver o tempo de início dessa fibrilação atrial. Se essa FA começou a menos de 48 horas, dificilmente formou algum trombo ali. Aí eu posso reverter o ritmo. Só que nesse caso nosso, há quanto tempo começou a FA do paciente? Há 3 dias. Então eu não vou poder reverter o ritmo, a não ser que eu tenha disponível no meu serviço um eco transesofágico. Se tiver um eco transesofágico, eu vou chamar o ecocardiografista, vou fazer um eco transesofágico. Se não tiver nenhum trombo ali no eco transesofágico, aí sim eu posso reverter o ritmo do paciente, tranquilamente, porque não tem trombo. Porque a hora que eu reverto o ritmo, se tiver algum trombo ali, esse trombo pode se desprender e embolizar de forma sistêmica e a gente pode ter um AVC. Bacana? Se não tiver o eco transesofágico presente, eu tenho que fazer o quê? Pelo menos anticoagular o paciente por 3 semanas e acompanhar ele durante essas 3 semanas, porque a hora que eu faço isso aqui e o paciente fica anticoagulado, eu fico seguro de que não tem trombo ali no átrio, e aí sim depois eu posso reverter essa arritmia. Então o que eu queria que você respondesse? A gente está diante do ritmo de fibrilação atrial, e o mais importante que você tinha que saber é que a gente não pode reverter essa arritmia logo ali. A gente não precisa reverter com choque, primeiramente, porque o paciente não está instável, e por estar um tempo prolongado, eu também não vou poder reverter com uma cardioversão elétrica ou uma cardioversão química. Aí, se eu tiver um eco transesofágico e tiver sem trombo, beleza, eu reverto, ou se não, eu anticoagulo esse paciente. No final das contas, eu vou ter, aí é mais individualizado, tá, pessoal? Então, a conduta pode ser ou controlar o ritmo, ou controlar a frequência cardíaca, tanto faz. O mais importante é você saber que, nesse paciente, eu não poderia reverter o ritmo, a não ser que eu tinha um eco transesofágico. Bacana? Então, vamos continuar a avaliação do nosso eletro. A gente já viu o ritmo, já viu uma frequência cardíaca, a gente vai ver o eixo cardíaco. Falei para você desenhar aí na sua folha, tá tudo pronto para a gente ver o eixo. Tem banca que cobra qual que é o eixo cardíaco do paciente. Aí você vai ficar empolgado e falar, professor, eu vou saber localizar o eixo. Faz tudo com uma cor bem bonita para eu aprender de uma forma bem tranquila, beleza? Beleza, só que eu não me garanto com cor, porque essa pessoa que vos fala é daltônica. Então eu vou colocar a cor que eu achar melhor aqui e vai ser ela e seja ela o que for. Beleza? Mas vamos com calma. Olho na tela comigo para a gente achar o eixo cardíaco do paciente. Como que a gente vai fazer? A gente vai avaliar as derivações perpendiculares. E quais são as derivações perpendiculares no eletrocardiograma? É D1 e AVF, você vai fazer um X, D1 é perpendicular a AVF, D3 é perpendicular a AVR, e D1 é perpendicular a AVL. Então eu vou avaliar dessa forma para achar o eixo cardíaco. Então vamos lá? Olhando aqui em D1 eu tenho o quê? Um complexo QRS positivo, e AVF também está positivo. Então eu venho aqui em D1 positivo, porque a ponta da seta é o positivo, a bundinha da seta é o negativo, então se está positivo eu venho ali próximo da ponta da seta de D1 positivo, e a VF positivo eu traço isso aqui. Agora vamos ver D2, deixa eu mudar a cor aqui. Beleza, azul, D2 está positivo e a VL está negativo. Eu vou colocar ali D2 positivo e traçar até o negativo do AVL, até aqui, negativo do AVL. Bacana? E vamos ver então o D3, deixa eu mudar a cor novamente. D3 está positivo e a VR, que é perpendicular a ela, está negativo. Então eu vou traçar daqui de D3 positivo até a VR negativo. E o que você vai fazer? Você vai contar qual passou mais riscos aqui entre os intervalos. Aqui passou 1, aqui passou 2, aqui passou 3, aqui passou 2, aqui passou 1. Então, onde está o eixo do nosso paciente? Onde mais passou risquinho, o eixo dele está entre mais 60 e mais 90. Bacana? Aprendeu a calcular o eixo? Eixo normal. O eixo normal, algumas referências falam entre menos 30 e mais 90, outras entre 0 e 90 graus, mas estando entre 0 e 90, com certeza é um eixo
normal do eletrocardiograma. Então, a gente calculou o eixo, está entre mais 60 e mais 90, vamos avaliar a onda P. A onda P a gente viu que não tem, porque é o ritmo de fibrilação atrial, ela está ausente. E o intervalo PR? Também, a gente não tem onda P, como que a gente vai avaliar o intervalo PR? Não tem como. Complexo QRS, a gente vai avaliar duração, morfologia e amplitude. A gente vai discutir com mais calma mais para frente, mas complexo QRS está estreitinho, não tem nenhum bloqueio de ramo aqui. Então o QRS está normal. Segmento ST também fica um pouquinho difícil de avaliar, mas quando eu pego alguns batimentos que são mais regulares, dá para perceber que o segmento ST é normal. E como que eu vou ver se ele é normal? É simples, eu vou pegar, fazer um traço numa onda R, na segunda onda R, e cortar pela metade. Isso aqui é para avaliar o segmento ST, pessoal. Para avaliar o segmento ST. O intervalo QT, perdão. O intervalo QT não caiu aqui, a onda T não ultrapassou, o intervalo QT ele é normal. O segmento ST, a gente vai avaliar se tem algum supra, algum infra, também não tem aqui. Está normal. O QT eu acabei de mostrar para você como é que faz também. Ele está normal, dentro do limítrofe. Eu vou explicar para você como que avaliar isso. A onda T também difícil avaliar, porque o ritmo está irregular, mas aqui em cima eu tenho um ritmo mais regular, e a onda T a gente vê que ela é uma onda T normal. A onda T normal ela é arredondada e assimétrica, ela é uma onda T em montanha-russa. Ela começa devagarzinho e ela desce um pouquinho mais rápido. Bacana? Então acabamos o eletro 1, vamos avaliar o eletro 2. O eletro 2 caiu aonde? USP São Paulo 2021. É o eletro da prova da USP. E eu vou mostrar o que a banca perguntou para essa questão na hora da prova. A gente está diante aqui de um paciente de 50 anos que comparece para consulta com queixa de disfagia. E olha lá, eu te dei uma dica, ele tem antecedente de febre reumática. Fica muito atento com as dicas do enunciado. Só com essa dica você conseguiria responder essa questão. É isso que eu falei lá no início para você. Muita atenção com as palavras-chave do enunciado. Olha lá, o que eu perguntei? O que se espera encontrar na ausculta cardíaca desse paciente? Então vamos lá? Vamos avaliar o nosso eletro daquela forma que eu expliquei agora há pouco. Olho na tela para você acompanhar comigo. O ritmo a gente vai ver onda P, a onda P tem que, a gente vai ver se o ritmo é sinusal ou não. Ritmo sinusal eu tenho o quê? Onda P positiva em D1, em D2 e em AVF. Então, ritmo sinusal. Frequência cardíaca, aqui o ritmo está regular. Então, para eu calcular a frequência cardíaca, basta eu pegar o número de quadradinhos entre dois complexos RRs e fazer 1500 dividido pelo número de quadradinhos, ou se não, pegar o número de quadradões e fazer 300 dividido pelo número de quadradões, você chega no mesmo valor. Aqui, basicamente, a gente tem 3 quadradões de distância entre os complexos RRs, então 300 dividido por 3, 100 batimentos por minuto. O eixo, vamos lá, você gostou de calcular o eixo? Aqui tem um bizu. Então, olha aqui para mim que tem um bizu para você calcular o eixo em segundos. O que você vai procurar na hora de calcular o eixo? Você vai ver se tem algum complexo QRS isodifásico. Ele é positivo e negativo do mesmo tanto. Se tiver um complexo isodifásico, o que quer dizer? Que aquela derivação está vendo o meio do vetor. Então, o vetor está em cima da onde? Em cima da derivação que é perpendicular a ele. Olha só aqui que legal. Eu tenho um complexo isodifásico em D1. Então, D1 está vendo o meio do vetor. Onde que está esse vetor? Está em ciminha de AVF, tá? A mais 90 graus. Se tivesse isodifásico, por exemplo, em AVF está perpendicular, está lá o eixo em D1. Você consegue confirmar se você está certo olhando o tamanho do QRS naquela derivação que você acha que está bem em cima. Ela vai ser a maior do traçado do eletrocardiograma. Mas eu sei que você quer treinar, o que a gente vai fazer? Você vai acreditar no professor e ver, e eu estou te afirmando que em D1 ele é um pouquinho mais negativo. Então, baseado nisso, a gente vai achar o eixo cardíaco do paciente
Olho na tela, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Se em D1 eu estou negativo, em AVF eu estou positivo, eu vou traçar de D1 negativo até AVF positivo. Bacana? Vamos para D2. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui novamente. Não está mudando a cor da minha caneta. Beleza, continua mesmo assim. Se D2 está positivo, coloca a caneta em D2 positivo e a VL está negativo. Então eu vou fazer um traço de D2 positivo até a VL negativo. E mudou o slide, já achou e achou para você. Deixa eu achar minha caneta aqui. D2 positivo até a VL negativo. Vou para D3. Agora vamos lá. Essa caneta, essa cor vai funcionar. Tá aqui. D3 está positivo e a VF e a perpendicular a ela é a VR. Então eu vou fazer D3 positivo até a VR negativo. E vou contar quanto que passou em cima de cada um, como você já sabe, olha aqui. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 2 e passou 1. Então o eixo está entre mais 90 e mais 120. Bacana? Achamos o eixo do paciente. Então ele está levemente desviado para a direita. E agora, vamos ver a onda P. A onda P a gente vê principalmente em duas derivações, V1 e D2. Eu vou aproximar para você para a gente avaliar com mais tranquilidade. Olho na tela, eu vou aproximar então, dar um zoom em V1 e vou dar um zoom em D2. O que você vai perceber? Que essa onda P, ela tá estranhona aqui, olha aqui, ó, aproximando a derivação D2. Olha que onda P grande. Olha aqui em V1 como ela tem essa parte descendente maior. Então, na hora de avaliar a onda P, como eu já disse, o eixo dela é próximo a mais 60. Você tem que saber a amplitude normal e a duração normal. A amplitude da onda P normal é até 2,5 milímetros, ou 2 quadradinhos e meio, e a duração é até 3 quadradinhos. Então eu vou traçar aqui para você, aqui a gente tem uma onda P normal. Primeiramente, o que acontece? A gente tem a despolarização do átrio direito e depois do átrio esquerdo. Juntando os dois, a gente tem uma onda P normal. Se eu tenho um aumento do átrio esquerdo, o que vai acontecer com essa onda P ali em D2? Ela vai ficar a primeira parte normal e a segunda vai ficar maior zona. Eu vou mexer na duração da onda P. Ela vai ficar com uma duração maior do que 3 quadradinhos. E se por acaso tiver uma sobrecarga de átrio direito, o que vai acontecer com essa onda P? Ela vai ficar grandona logo no seu início, ela vai aumentar a sua amplitude e a duração vai ficar uma duração próximo do normal. E esse aqui é o eletrocardiograma, é a derivação D2 do nosso eletrocardiograma. O que a gente tem? Olha aqui, como se fosse essa corcovinha de camelo presente. A gente tem uma onda P bífida, critério de sobrecarga de átrio esquerdo. Esse aqui é a gente olhando a derivação D2. Agora vamos olhar para V1. Olha V1. V1 a gente tem o índice de Morris. E como que é esse índice de Morris? O índice ele remete à duração da fase negativa da onda P em V1. Ela é maior do que 1 milímetro quadrado, 1 milímetro descendo e 1 milímetro de duração. Cada quadradinho tem 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Então, se eu pegar um quadradinho de duração, 40 milissegundos, e pegar um quadradinho de amplitude, que é 1 milímetro, e eu multiplicar esses dois e der maior do que 40, a gente tem um índice de Morris positivo. Isso aí tem uma especificidade de 90% para sobrecarga de átrio esquerdo. Olha, e como que funciona a derivação, a despolarização do átrio esquerdo lá em V1? A gente tem aqui, vou traçar a linha de base para você, do eletrocardiograma, na derivação V1. Então a gente tem uma onda P que ela sobe e desce da mesma forma. Aqui a despolarização, primeiramente, do átrio direito e aqui do átrio esquerdo.
Então, se tiver um aumento do átrio direito, o que vai acontecer? A fase inicial vai ficar grandona e a fase final pequenininha. Vai ser assim. Se for sobrecarga de átrio esquerdo, que é o que a gente tem aqui nesse eletrocardiograma nossa, vai ficar dessa forma aqui. A primeira parte pequenininha, positiva, e a segunda grandona lá, negativa, índice de Morris positivo. Então a gente tem aqui um critério bem típico de sobrecarga de átrio esquerdo. Bacana? E o que é esperado encontrar na ausculta do paciente que eu perguntei? Lembra que ele tem antecedente de febre reumática. Paciente com febre reumática, você tem que lembrar da lesão mais comum, que é a estenose mitral. Essa é a lesão mais comum crônica da febre reumática. A febre reumática aguda, a lesão mais comum é a insuficiência mitral. A febre reumática comete principalmente válvula mitral e válvula aórtica, mas ela tem um amor muito grande pela válvula mitral. A lesão aguda mais comum é a insuficiência. A lesão crônica mais comum é a estenose. E esse paciente teve febre reumática lá na infância, ele tem 50 anos já, então ele tem muito provavelmente uma estenose mitral. E olha aqui, a válvula mitral normal, ela se localiza ali entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e ela vai se abrir na diástole ventricular para o sangue sair do átrio esquerdo e ir até o ventrículo esquerdo. Ela abre numa boa, o sangue vai sem problema nenhum. Só que se essa válvula estiver estenosada, ou seja, fechadinha por uma febre reumática, uma lesão de febre reumática, esse sangue vai passar com mais dificuldade, porque é um funil, um estreitamento ali, e isso vai gerar um sopro. E essa passagem de sangue, ela acontece no relaxamento ventricular, ou seja, na diástole. E a gente tem, então, na estenose mitral, esse padrão de sopro, é um sopro diastólico. A válvula, na hora que ela se abre, ela tem um estalido de abertura, a gente tem o sopro diastólico aqui, e depois a contração do átrio, a fase final da diástole, e por isso que a gente vai ter um reforço pré-sistólico. Então, essa característica aqui é a característica do sopro da estenose mitral. É um sopro diastólico em foco mitral, com estalido de abertura e reforço pré-sistólico. E por que aumenta o átrio esquerdo? Porque o átrio está fazendo força contra uma válvula que está fechadinha. Então esse átrio vai ficar cada vez mais com sobrecarga de pressão e ele vai ficar grandão, vai crescer. E isso se reflete no achado eletrocardiográfico. Bacana? O que a USP perguntou? Ela não deu nenhuma dica igual eu dei para você. Ela só deu esse eletrocardiograma e falou assim, qual que é a valvopatia do paciente. Você tinha que identificar a sobrecarga de átrio esquerdo e deduzir que a valvopatia mais prevalente, a mais comum, seria a estenose mitral. Bacana? E por que esse paciente tem disfagia? Olha só que imagem linda! Um bônus da aula para você. O átrio esquerdo está posterior. É por isso que quando eu suspeito de trombo no átrio esquerdo, eu suspeito de alguma lesão da válvula mitral, o melhor exame é o eco transesofágico, porque o esôfago está muito bem relacionado com o átrio esquerdo está lá posterior. E se esse átrio esquerdo ficar grandão, ele pode crescer tanto que ele comprime o esôfago e o paciente tem disfagia. Então, por isso, a causa da disfagia desse paciente é o aumento do átrio esquerdo. Bacana? Vamos continuar o nosso eletrocardiograma. Avaliação do nosso eletro. Onda P. A gente viu que a gente tem uma sobrecarga de átrio esquerdo. Segmento PR, o normal do segmento PR é entre 3 e 5 quadradinhos, o segmento PR ele está normal. Complexo QRS, a gente vai ver se tem algum bloqueio. Olha aqui em V1. Opa, em V1 está um pouquinho mais positivo. Está ali para bloqueio de ramo direito, fica tranquilo que eu vou explicar como é que a gente identifica bloqueio de ramo direito. Já estou dando spoiler das próximas questões. Segmento ST, um segmento ST normal, a gente não tem supra nem infra evidente. O intervalo QT, ele é um intervalo QT limítrofe, porque se eu fizer aquele esqueminha que eu ensinei para você, de traçar aqui no meio, a onda T está quase ali junto, então é um intervalo QT limítrofe, e uma onda T normal. Beleza, fechamos aqui o eletro 2, vamos para o eletrocardiograma 3. Muito conteúdo nessa aula para você, nesse simulado. Eletro 3, caiu na Unesp 2020. Então olha lá, a gente está diante de um homem de 64 anos, hipertenso, diabético, com uma dor torácica opressiva irradiada para pescoço e membro superior esquerdo há 1 hora. E eu te dei uma dica e falei qual que é a localização do infarto e a artéria
mais provavelmente acometida. Isso aí chove em prova, cai direto em prova e você vai aprender a localizar a artéria e o supra agora. Então, a gente tem que definir se esse supra nosso é um supra isquêmico. E o padrão do supra isquêmico é esse. A gente tem uma elevação do ponto J. O ponto J é aquele ponto localizado entre o fim do QRS e o início do segmento ST. Ele tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto J. Ele está bem aqui. E se esse ponto J estiver supradesnivelado, maior ou igual a 1 milímetro, o paciente tem supra do segmento ST. Então, como que a gente vai definir um supra no eletro? Olha lá, vamos aprender a localizar o supra. A gente vai, primeiro, definir o segmento PR. O segmento PR do paciente está aqui, onda P e onda R. A gente vai passar, então, uma linha nesse segmento PR, uma linha no final do segmento PR, está aqui essa linha na linha de base do eletrocardiograma. Depois a gente vai definir o ponto J, você já sabe onde está o ponto J, está logo aqui em ciminha. Qual que é o quarto passo? Passar uma linha nesse ponto J, e o quinto passo é contar a diferença entre essas duas linhas. Se a diferença for de 6 quadradinhos, como nesse exemplo, a gente tem um supra de 6 milímetros. Se for de 5 milímetros, e aí por diante. E para a gente caracterizar um supra do segmento ST, não é qualquer supra que a gente fala que é supra de ST isquêmico. Olha lá, o paciente tem que ter um supra de pelo menos 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas, maior ou igual a 1 milímetro, derivações contíguas, isso é muito importante. Não adianta eu ter um supra em uma derivação na parede inferior e uma derivação na parede anterior, porque eles não são contíguos, são localidades diferentes. E quando eu olho para V2 e V3, os critérios são diferentes, vai depender do sexo e da idade do paciente. Então, se eu estou diante de um homem que tem menos de 40 anos, é uma pessoa mais jovem, mais saudável, esse supra tem que ser maior. Ele é considerado um supra isquêmico se ele for maior ou igual a 2,5 milímetros. Se é um homem com mais 40 anos ou mais, aí o supra é um pouquinho menor, é um supra maior ou igual a 2 milímetros. E mulher é um supra maior ou igual a 1,5 milímetros. E como que a gente vai localizar a parede do infarto, definindo a parede do infarto, através desse esquema que está muito bacana aí para você. A gente tem aqui as derivações do plano frontal e aqui as derivações precordiais. As derivações do plano frontal, elas são dispostas dessa forma. Então, olha aqui, D2, D3 e AVF, ela está olhando a parede inferior do coração. A coronária direita irriga a parede inferior. A VR está lá, R, no lado direito. A VL está ali do lado esquerdo, junto com D1. E as derivações precordiais, que são V1 até V6, elas se localizam no precórdio. Elas se localizam nessa disposição. Detalhe para V5 e V6 que está indo mais para a parede lateral. Então, baseado nisso, a gente consegue definir a parede do infarto. Você tem que ter em mente que cada derivação é uma câmera, que vai avaliar o evento de vários ângulos diferentes. Então, D2, D3, AVF, a câmera está ali olhando o coração de baixo para cima, na parede inferior. V1, V2, V3 está olhando a parede anterior. Então, cada derivação é uma câmera. Então, dependendo da alteração do eletro, eu consigo localizar. Dependendo da alteração da derivação, eu consigo localizar a parede acometida. Exemplo, parede anterior. Parede anterior. A gente vai ter o acometimento ali nas derivações precordiais, unipolares, de V1 até V6. Essa nomenclatura muda de referência para referência. Tem referência que fala V1, V2 é septal, mas essa aqui é um apanhado geral. Supra de V1, V2 e V3 é um supra anteroseptal. De V1 a V4 é um supra anterior e por aí vai. Repare que quando eu começo a pegar mais parede lateral, D1 e AVL, o supra fica anterolateral. Mas se pegar todas as derivações anteriores e mais a lateral, aí é um supra anterior extenso. A parede lateral, ela é representada por quais? Quais derivações? V5 e V6, D1 e AVL. E a parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede dorsal é derivações que eu traço lá atrás, V7, V8 e até V9. Isso aí são derivações adicionais, assim como
a parede livre do ventrículo direito. São derivações adicionais do lado direito. E faz o exercício aqui comigo. Você olhando essa tabela, a banca odeia ser submetida a recurso. Então, se você fosse a banca e fosse colocar um eletrocardiograma na sua prova, qual que é desses traçados o mais dificilmente que pode ser contestado? Porque a parede anterior, dependendo da derivação, dependendo da referência, isso pode mudar e a banca pode sofrer recurso. Mas a parede inferior não. A parede inferior é D2, D3 e AVF, e esse é o supra do segmento ST que mais cai em prova e é o supra do seu eletrocardiograma do simulado. Então, D2, D3, AVF, supra de parede inferior é o que mais cai. Então, sabendo a parede, a gente consegue localizar a coronária mais provavelmente responsável pelo infarto. Se o supra está na parede anterior, a artéria é a descendente anterior. Se o supra é lateral ou posterior, olha lá, lateral é a CX, é a circunflexa. O supra de parede inferior, na grande maioria das vezes e na prova, é a coronária responsável é a coronária direita. E o supra de ventrículo direito, em V3 e V4R, aí com certeza é a coronária direita. Então, vamos lá olhar de novo o nosso eletrocardiograma. A gente tem um supra de D2, um supra de D3 e um supra de AVF. Nenhuma outra derivação tem um supra, então a gente tem um supra aqui de parede inferior, a artéria mais provavelmente acometida é a coronária direita. Olha aqui um bônus para você, muita calma, porque nesse eletro tem supra de parede inferior, mas também tem um suprinho ali de parede lateral. Eu vou aproximar para você enxergar com mais facilidade. A gente tem um supra de V5 e V6. E veja aqui que na parede inferior, o supra de D2 é maior que o supra de D3. Então, esse infarto pegou a parede inferior, mas também pegou um pouquinho de parede lateral. A coronária mais provavelmente responsável aqui pelo infarto é a circunflexa. Beleza? Vamos para o nosso quarto eletrocardiograma. Mulher de 75 anos com queixa de precordialgia em aperto às 5 horas. Ela está hipotensa, ausculta pulmonar com crepitações bibasais e está hipoxêmica, uma saturação de 88%. Eletro muito difícil que caiu numa prova de 2020. Quais são os dois achados principais? E eu coloquei esse eletro para você porque as bancas estão cada vez mais ousadas. Eu tenho certeza que tem examinador de banca que nem sabe muito eletro e joga um eletro aí, e é um eletro muito difícil, assim como esse. O que eu queria mostrar para você, que você respondesse, que esse eletrocardiograma tem um supra do segmento ST, olha lá, D2 e D3, mas cadê D1, professor? Cadê V1 e as outras derivações? A banca colocou cortou metade do eletro, então a gente tem um supra de D2 e um supra de D3. O supra de D3 é maior que o D2, provavelmente é a artéria coronária direita. Só que a gente tem também, olha aqui comigo, umas ondas P que estão dissociadas. A onda P não é toda onda P que conduz um QRS, parece que o batimento da onda P está independente do QRS. Então a gente tem aqui um bloqueio atrioventricular avançado. Isso pode acontecer em infartos de parede inferior de coronária direita. E por que isso acontece? Olha na tela aqui comigo. Porque a coronária direita ela é responsável por, em 60% dos casos, ela irriga o nó sinusal, em 90% dos casos ela irriga o nó atrioventricular. Então, se a artéria coronária direita estiver fechada, eu posso ter um bloqueio ali em cima, ou um bloqueio aqui no nó sinusal, e por isso o paciente fica bradicárdico. Se a gente entender esse esquema, você consegue entender os achados do eletrocardiograma no infarto. A gente tem aqui o nó sinusal e o nó atrioventricular. O estímulo sai do nó sinusal no átrio direito, percorre os átrios, vai até o nó atrioventricular. Aqui a gente tem o feixe de His e depois o sistema His-Purkinje, que é o ramo direito e o ramo esquerdo. Se eu tiver um bloqueio nessa região, quem assume a condução do coração é uma região logo abaixo. Mas se ela bloquear, vai para uma outra região logo abaixo. Se essa bloquear, outra abaixo. E por aí vai. E quanto mais para baixo, menor a frequência cardíaca do paciente. Quanto mais para baixo, maior vai ser o complexo QRS, mais largão ele vai ficar. Então, a coronária direita, ela irriga o nó sinusal, que eu já falei, e o nó atrioventricular.
mas a descendente anterior, ela irriga o sistema His-Purkinje. Então, por aí você já sabe, o infarto de coronária direita, como eu bloqueio provavelmente mais ali para baixo, eu bloqueio mais ali para cima, perdão, eu bloqueio acima do feixe de His, é um bloqueio supra-hisiano. Se o estímulo se sai lá de cima, ele percorre o caminho normal dele, então eu vou ter complexos QRS mais estreitos. Uma frequência cardíaca próxima do normal. Agora, se o infarto é de descendente anterior e eu bloqueei aqui um bloqueio de ramo direito ou eu bloqueio o ramo esquerdo, a frequência cardíaca vai ser ainda mais baixa e eu vou ter complexos QRS alargado. Então, com isso, você consegue entender esse esquema. Quando a gente tem infarto de parede inferior, a gente acomete principalmente o quê? Coronária direita. Então, eu vou ter um bloqueio nodal, um bloqueio supra-iciano lá em cima. Então, isso aparece de forma progressiva, é um bloqueio que não tem, é um bloqueio que não vai ter BRE ou BRD, a frequência ventricular vai ser próxima do normal, eu vou ter complexos QRS mais estreitos, um ritmo estável e menos necessidade de marca-passo. Agora, o infarto de parede anterior, onde eu tenho um bloqueio abaixo do NOAV, um bloqueio infranciano, esse bloqueio inicia de forma mais súbita. Eu posso ter um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo associado. A frequência cardíaca, você já sabe, ela fica mais baixa. Eu tenho complexos QRS alargados, o paciente fica mais instável e a necessidade maior de marca-passo. Então, agora a gente vai revisar os principais tipos de bloqueio. E olha só que bacana esse esquema. Isso aí você tem que saber para a prova porque é cobrado. Então a gente tem aqui, primeiramente, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E o que acontece? A gente tem o sacador aqui, que é a onda P, ele vai jogar a bola de vôlei para cima e tem alguém tentando bloquear, mas é uma pessoa baixinha. Então ele tem que jogar essa bola um pouco mais alta e a bola demora mais tempo para chegar até o outro lado. Mas ela sempre chega, não acontece nenhum bloqueio. Então, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a gente tem um intervalo PR prolongado. A bola demora mais para chegar, mas ela chega. Aqui não, aqui é um bloqueio atrioventricular já de segundo grau, então a gente vai ter daqui para frente as ondas P bloqueadas. Repare, ele jogou a primeira bola para a pessoa baixinha, foi um pouco mais longa, mas passou. A segunda bola a pessoa era um pouco mais alta, mas também passou. Só que aí o que aconteceu aqui na terceira bola? A gente teve um bloqueio. Então a bola vai demorando mais tempo para chegar até o outro lado, até que em algum momento ela é bloqueada. Eu vou ter complexos intervalos PR cada vez mais largos, até que a gente tenha uma onda P bloqueada. Isso aí é o bloqueio de segundo grau, Mobitz tipo 1, é o fenômeno de Wenckebach. Aqui, agora a gente vai ver o bloqueio de segundo grau Mobitz 2. O que acontece no bloqueio de segundo grau Mobitz 2? Ele joga a bola, a primeira bola passou porque a pessoa deu bobeira e não bloqueou. Mas aí, subitamente, depois a pessoa pulou lá e bloqueou a bola. Então, a gente tem um bloqueio súbito e inesperado da onda P. Então, isso caracteriza um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Mobitz 2. A gente tem um bloqueio súbito e inesperado. E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, chamado de BAVT, aí a gente tem aquele paredão profissional de jogador de vôlei, nada passa, nenhuma bola passa, ele vai jogar todas as bolas, todas as ondas P vão ser bloqueadas, até que o ventrículo fala assim, poxa, não chega nada para mim para eu rebater, então eu mesmo vou sacar. Então a gente aqui vai ter dissociação atrioventricular. Como que a representação eletrocardiográfica disso? Olho na tela. Aqui a gente tem um BAV de primeiro grau, a gente vai ter um complexo PR, um segmento PR mais alargado, maior que 200 milissegundos, mas eu não tenho nenhuma onda P bloqueada. Aqui no Mobitz 1, fenômeno de Wenckebach, eu tenho um PR largo, ele vai alargando até que, opa, essa onda P não conduziu o QRS, eu tenho um QRS bloqueado. Bloqueio de segundo grau, Mobitz tipo 1, fenômeno de Wenckebach. Esse outro eletro aqui, o que ele mostra para a gente? A gente tem um segmento PR aumentado, ele está aumentado de novo e subitamente uma onda P não conduz mais, o QRS não aparece. Então eu tenho um bloqueio súbito da onda P. Aqui é um bloqueio de segundo grau, Mobitz 2. E aqui no terceiro eletrocardiograma, o que a gente vai ter?
dissociação atrioventricular. O átrio bate no ritmo dele e não está nem aí para o ventrículo vai lá também e bate no ritmo dele. E como que você, na hora que você tiver na dúvida, você vai saber se é um BAVT ou não? Outra dica para você, avalia a morfologia do QRS e a morfologia das ondas T. Perceba que, olha só como que é esse complexo QRS. Olha só como que é esse aqui, ele está diferente, porque a onda P caiu aqui no meio. Olha aqui também essa onda T, olha essa onda T, olha essa onda T, elas mudam a morfologia, porque a onda P ela vai caminhando ao longo do traçado, então uma hora a onda P cai em cima do QRS, uma hora a onda P cai em cima da onda T, isso aí muda toda a morfologia do traçado. Agora, se de repente você teve um branco e não lembra nada disso para a prova, eu vou te dar mais uma dica principalmente para a prova, mas que vai te ajudar a resolver a grande maioria dos casos. Dá uma olhada geral nesses eletrocardiogramas. Esquece as ondas P bloqueadas, olha só o complexo QRS. O que chama atenção aí para você? Você percebe que em alguns momentos, alguns ritmos eles são regulares e alguns outros o traçado é mais irregular? Então acabou. Esse é um bizu para a prova, para a vida serve também, mas não vai adiantar toda hora. O que a gente pode organizar, de que forma que a gente pode organizar? Dessa forma. Complexos QRS regulares, eu estou diante ou do BAV de primeiro grau ou de um BAV de terceiro grau, um BAVT. Eu estou diante dos extremos se for regular. Se for irregular, aí eu estou diante de um MOBITS 1 ou um MOBITS 2, ambos os bloqueios de segundo grau. Isso aí aumenta em muito a sua chance de acerto na hora de um chute ali, na hora do desespero. Bacana? Grave esse esqueminha aí, anota esse esqueminha para você. Vamos para o quinto eletro desse primeiro bloco. Muita informação, né? A gente está diante de um homem de 42 anos que há 2 horas iniciou uma dor torácica ventilatória dependente que piora quando deita e melhora quando ele senta. A gente dosou a troponina e vê uma troponina alta de 123. Eu pergunto, qual o diagnóstico e a conduta? Não é um eletro de infarto agudo do miocárdio. O que é esse eletro? Ele é um eletro de pericardite. Por que ele é um eletro de pericardite? Porque ele tem um supradifuso do segmento ST. Olha aqui comigo como esse supra é difuso. Eu tenho um supra na derivação V2, eu tenho um supra na derivação V3, eu tenho supra, derivação V4, derivação V5, derivação V6, eu tenho suprinha aqui em D1, em D2, em AVF, ou seja, olha a diferença do padrão do supra em relação ao infarto agudo do miocárdio. O infarto ele tem que respeitar o território da coronária que ele está cometendo. Se é a coronária direita, vai ter supra de parede inferior, os outros não vão estar suprado. Se é o infarto de descendente anterior, eu vou ter um supra de parede anterior, mas na pericardite, o supra ele é difuso e associado a isso a gente tem também um infra do segmento PR. Eu vou voltar aqui para você ver como que dava para resolver essa questão e por isso que eu estou frisando com você apenas com o enunciado. Olha o tipo de dor torácica do paciente. Uma dor torácica ventilatório dependente que piora quando deita e melhora quando ele senta. Essa dor ela é posicional, ela é muito típica de uma dor de pericardite, é diferente da dor de infarto, que é uma dor opressiva, que vai aumentando a intensidade e tem a irradiação para membros superiores, membro superior esquerdo, para pescoço, para epigastro ou para dorso. Então perceba que se eu nem colocasse o eletrocardiograma aqui, só com a história clínica do paciente, você já saberia que esse padrão de dor é muito característico de pericardite. Então, quando a banca te der isso, colocar essas palavras-chave, já abre o olho que ela quer o diagnóstico de pericardite. Esse eletro aqui, ele é um eletro mais típico. Aquele outro que eu coloquei, ele está um pouquinho difícil de ver e é um eletro que caiu em prova. Mas olha aqui, o que a gente tem nesse? A gente tem o supradifuso, eu tenho o supra de D1, um supra de D2, um supra de D3, eu tenho um supra de toda a parede anterior que não respeita nenhum território de coronária. E além disso, na pericardite aguda, além do supradifuso, com essa concavidade para cima, ele tem essa característica aqui, eu tenho um infra do segmento PR, que é uma coisa que eu não tenho no infarto. Eu tenho um supra aqui, olha aqui, o estágio 1. Como que é o estágio 1? Ele acontece nas primeiras horas
do início da pericardite. É um supradifuso com ondas T concordantes e supradesnivelamento do segmento ST, associado a um infra do segmento PR. No estágio 2, o que acontece na pericardite? O estágio 2 vem depois de alguns dias a semanas. O supra ele normaliza e a onda T fica um pouquinho mais achatada. O segmento PR ele pode também ficar normal, aqui não está, mas ele pode ficar normal no estágio 2. No estágio 3 da pericardite, o que a gente tem? Uma inversão difusa da onda T, geralmente após o segmento ST já ter normalizado. Isso acontece no final da segunda semana para a terceira semana. E no estágio 4, que a gente tem, que ocorre mais tardiamente, até em 3 meses, normalização do eletrocardiograma. Mas o que pode acontecer é uma onda T ficar negativa e persistente aqui. Isso também pode acontecer no estágio 4. Então, isso aqui não é um eletro de infarto, é um eletro de pericardite. Qual que é a conduta? Anti-inflamatório, colchicina e corticoide. Beleza? Aí você vai falar, professor, e aquela troponina positiva? Essa troponina está positiva para te tentar induzir ao diagnóstico de infarto. Eu coloquei propositalmente. E por quê? Porque a pericardite é uma inflamação do pericárdio, mas essa inflamação pode atingir o miocárdio, e aí provoca lesão das células cardíacas, e aí aumenta a troponina. O diagnóstico muda, dificilmente vai cair em prova isso, mas aí a gente vai falar em miopericardite. Bacana, mas você falando pericardite aqui, já estava totalmente satisfeito. Beleza?